Pois bem, meus irmãos, aqui é o período da monarquia. Monarquia de Israel. Monarquia. Certo? Esse período começou 1050 anos antes de Cristo, a monarquia, certo? Aí, ela se estendeu até 506. Até 506, vou colocar aqui, 506. Aliás, 606, desculpem. 606 antes de Cristo. Certo? Porque depois de 606 foi o período do cativeiro babilônico. Sejam bem-vindos, irmãos. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Então a monarquia começou em 1050 a.C., que se estendeu até 606 a.C. Aí, depois de 606, começou o cativeiro da Babilônia. Aqui eu vou colocar aqui, cativeiro. Eu vou colocar Babilônia aqui, para os irmãos terem ideia, viu? Já sabem o que é cativeiro. Babilônico. Certo? Aí o cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Terminou em que ano? Terminou aqui, ó, em 536 antes de Cristo. O cativeiro da Babilônia. Coloquei aqui uma setinha aqui, viu? 536, ok? E aí depois veio o período pós-cativeiro. Pós-cativeiro. E esse período veio até o ano 400 antes de Cristo. Até o ano 400 antes de Cristo. Ó, está balançando aqui. Os irmãos estão vendo aí? Aqui é o pós-cativeiro. Aqui é o período pós-cativeiro. Está entendendo? E para chegar aqui em Cristo, aqui houve 400 anos ainda do período interbíblico. Usando tudo, acho que vocês já sabem tudo isso aqui. Interbíblico. Aqui é Cristo. Cristo nasce aqui. Só que tem um detalhe. Esse calendário gregoriano, ele é cheio de falhas. Ok? Se vocês fizerem as contas direitinho, Jesus não nasceu no ano 0. Jesus nasceu no ano 5. Mas isso aí é outra história. Não vamos falar aqui, ok? Porque o calendário gregoriano, irmão Erasmo, é um calendário idólatra. Foi o Papa Gregório que elaborou, ok? É um calendário idólatra e cheio de falha. Para começar, o mês de fevereiro já vem esse alto, baixo, 30, 31, né, os outros meses, 3 de fevereiro, 28, 29, e aí segue, ano bissexto e tal. Não vem ser o caso aqui. Então, meus irmãos, quando fala de data, nós estamos falando essas datas aqui, porém, esses anos aí, ele pode ter oscilação, para mais ou para menos. Isso aqui foi o consenso que os historiadores, onde os historiadores chegaram. Foi aí, ok? Mas, trocando a miúdo, é mais ou menos isso aí, viu? Então, meus irmãos, eu estava escrevendo para a outra mão aqui, porque a lousa, eu gosto de escrever desse lado aqui. Aí eu estava ao sentido contrário. Mas tudo bem. Os irmãos entenderam o período da monarquia aqui? Monarquia de Israel, que durou até o cativeiro babilônico. De 1050 menos 606, quantos anos dá? 444. Mais ou menos. Pode ser mais e pode ser menos. A monarquia de Israel teve essa duração de anos. Memorize isso e aprendam isso, marque isso, porque isso aqui é a cronologia do tempo, ok? E então, eu coloquei aqui, não foi? Deixa eu colocar aqui mais embaixo lá, que tem alguém anotando aí. Pode ser que, como essa luz não é fixada na parede, ela está... Então, 444 anos, ok? Durou 444 anos a monarquia de Israel, ok?
E o cativeiro babilônico? Quando chegou aqui, entrou o cativeiro babilônico. A Babilônia levou o povo cativo para a Babilônia. Aliás, Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. Okay? Muito bem. Quantos anos se deu o cativeiro da Babilônia? 70 anos. De 606 para 536, certo? 70 anos. 70 anos. Durou o cativeiro, 70 anos. Inclusive foi profetizado por Isaías, Jeremias e os outros profetas. Inclusive o capítulo 29 de Jeremias é para corrigir isso aí, certificar isso aí. Porque tinha uns profetas lá já na Babilônia dizendo que o cativeiro era só 4 anos, pastor Fernando. Que era para eles ficarem tranquilos. Falso profeta falando que era para eles ficarem tranquilos, que era só 4 anos de cativeiro. E aí Jeremias lá em Jerusalém escreveu o capítulo 29 para os cativeiros de Babilônia, os que já estavam lá na Babilônia, e falou, não é 4 anos não, você é 70 anos cravado. Deus está falando que é 70 anos, viu? E outra coisa, vocês podem construir em casa, construir famílias, é 70 anos e não vai ser revogado. Então aconteceu. Quando chegou aqui, ó, em 1536, aí Deus já tomou outra providência, mandou Ciro revogar, o povo voltar, a primeira leva. Nós vamos falar ainda sobre isso aqui, viu? Isso aqui é para os irmãos terem uma ideia do como aconteceu aí, viu? Aí vem aqui o período pós-cativeiro. Aqui o pós-cativeiro, onde entra Neemias, que nós vamos falar hoje ainda, Esté, Esdra, os 3 profetas pós-cativeiro. Quem foram eles? Malaquias foi o último. Os primeiros ali que ficaram ali, que seguiram com Zorobabel, foram Zacarias e Ageu. E lá depois que surgiu o profeta Malaquias, nos dias de Neemias. Ok? Então, o período pós-cativeiro foram 136 anos. 136 anos. Até o ano 400 aqui. Até o ano 400. Foram 136 anos do pós-cativeiro. Ou seja, o período pós-cativeiro se deu quando Ciro assinou. Começou ali, ó, em 536, quando Ciro assinou o decreto para o povo voltar para a terra de origem. Ali começa o período pós-cativeiro. E esse período, aí sim, nós vamos fazer outro gráfico aqui e mostrar o que foi que aconteceu nesse período pós-cativeiro, ok? E aí se deu até esse período aqui. Chegou aqui no ano 400, em torno do ano 400, Deus não falou mais com o seu povo, através dos profetas. Esse período interbíblico é chamado de período do silêncio, até o profeta João Batista. Deus, ó. Antigamente eles colocavam na Bíblia 4 páginas em branco. Em branco, né? Hoje não coloca mais, né? Hoje não coloca. Alguma pergunta, meus irmãos? Os irmãos entenderam aí a dinâmica do tempo, aí a cronologia do tempo? A cronologia? Hã? Carlos, entendeu, Carlos? Professor, e nesse período interbíblico, existe algum relato? Muitos. Certo. Só que não é bíblico. É extra-bíblico. E nós não vamos falar também, porque tem uma disciplina chamada História de Israel, que vai falar muito sobre isso aí, do período dos Macabeus, e por aí vai. Até o período dos gregos, né? Onde... Aquele livro História de Israel vem contando sobre isso? Só para me saber. Vem contando, vai falar assim. O período interbíblico, vai falar na História de Israel. E não aqui, nessa disciplina. Essa disciplina não é a disciplina que vai tratar disso. Aqui está falando de uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Ok? Aqueles livros apócrifos. Oi? Entra nessa... Os apócrifos, sim. Sim. É o período dos apócrifos. Mas só que tem os apócrifos. Por exemplo, tem Esdra 1 também, que é apócrifo. Não é um livro inspirado. Esdra 1. Tem o Esdra, esse que nós estamos estudando, e tem Esdra 1, que é apócrifo.
Mas fica tranquilo, que os apócrifos, que é pseudo, não verdadeiros, entra na bibliologia, ok? E não aqui em visão panorâmica do Antigo Testamento, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Só para me entender. Então, no pós-cativeiro, 133 anos, para finalizar e fechar. Do pós-cativeiro, 136 anos. Aqui, aí entra o período interbíblico, porque aqui o último profeta foi Malaquias. Irmã Josi, nós vamos voltar a este assunto quando tiver na próxima matéria falando sobre os profetas, porque vai entrar Malaquias aqui. Nessa época aqui. Aí nós vamos ter que falar ainda sobre esse assunto aqui, viu? Então Malaquias foi o último, em torno de 400 anos, ele foi as últimas profecias, Malaquias. Aí entrou o período interbíblico, que foi o período de silêncio. Mais alguma pergunta? Ficou no silêncio mesmo. Ficou no silêncio mesmo, né? Obrigada. Então tá bom. Então assim sendo, meus irmãos, vamos falar aqui mais detalhadamente agora, nesse bloco aqui, dos 400 anos, viu? Então eu me estendi até Cristo aqui, para que os irmãos pudessem ter uma visão da cronologia do tempo. Lógico, cronologia do tempo, né? Tá bom? Então vamos aqui apagar aqui, que eu queria colocar agora só sobre a monarquia. E aí sim nós vamos para o livro. Opa! Isso é bom, hein? Isso é de meia... Não é fixa, Nossa, mas não cai. Mas tudo bem. Então vamos lá para outro gráfico. Vocês observem que eu vou ficar com o livro na mão aqui para fingir que eu estou olhando, viu? Desse lado aqui é melhor. Vamos lá. Cronologia da monarquia, é isso? Da monarquia. Não, é só monarquia só. Qual é a cronologia da monarquia? Cronologia da monarquia, porque nós vamos dividir, ela tem uma divisão também. Viu? Ok. Então lembre-se que começa quantos anos antes de Cristo? Quantos anos antes de Cristo? 1050. 1050 antes de Cristo. Ok? Então aqui é o reino unido. É isso mesmo? Tá certo? Reino Unido, certo? Esse período aqui é chamado de Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque começou com Saul. Ele não era sozinho, aqui todo o reino não era só Saul, que era o rei. Depois de Saul morreu Davi. Depois de Davi, quem foi? Salomão. Então esse período aqui de Reino Unido, Saul reinou 40 anos. Saul reinou 40 anos. Engraçado que a Bíblia só fala dele em 1 Samuel, certo? De Saul, do 9 ao 31, que é o último capítulo. Aí ele morre no capítulo 31, certo? E acabou o capítulo. Aí entra 2 Samuel. Então, parece ser pouco ali o período que ele ficou, né? Mas não foi. Por quê? Por que não foi? Porque foram 40 anos que ele reinou. E Davi? Davi reinou também mais 40 anos. Davi reinou 7 anos em Hebron. Depois da morte de Saul, ele reinou... ele reinou 7 anos em Hebron. E depois ele mudou o reino para Jerusalém, a capital do reino. Para Jerusalém. Aí lá em Jerusalém ele reinou mais 33. Então 33 mais 7, 40. Então totalizando, Davi reinou quantos anos? 40 anos. 40 anos. 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Justamente. E Salomão reinou quantos anos? Mais 40. Ou seja, os 3 reis reinaram 40 anos cada um. Quantos anos dá? 3 vezes 4? 120 anos. O reino unificado. Só que aqui em Salomão, o reino divide.
Aí teve aquela profecia lá, que nós não vamos entrar, não é o caso aqui, nem temos tempo para isso, né? O reino, ele divide em dois. Reino do norte e reino do sul. O reino do norte é chamado de Israel. O reino do sul, de Judá. O reino do norte, a capital, é Samaria. O reino do sul, a capital, Jerusalém. Ok? Então ficou reino do norte e reino do sul. O filho de Salomão, Roboão, ele ficou com o reino do sul. E o seu servo, Jeroboão, ficou com o reino do norte. Então, meus irmãos, o reino ficou 120 anos, né? 120 anos aqui, o reino do Reino Unido. Aí aqui foi para o reino dividido. Certo? Ó. Que ano foi que ficou o reino dividido? 900. Se alguém quiser consultar aí outra fonte aí, fica à vontade, viu? E pode me contrariar também. Eu estou deixando a oportunidade aberta aí para vocês, viu? Pode me contrariar o professor, não tem nenhum problema. 930 anos antes de Cristo começou o reino dividido. Aqui Israel e Judá. A capital do Reino do Sul, então, era Judá? Não, Judá era o reino, a capital era Jerusalém. Não. E do reino do norte? Samaria. Esta Samaria aí, ela tem uma história. Inclusive os samaritanos e tal. Mas a Samaria ficou sendo a capital do reino do norte por conta do rei Onri, pai de Acabe. Ele comprou aquele território lá, certo? Então ele foi um dos veteranos lá na região de Samaria. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Samaria era uma província, nos dias de Jesus, Carlos, Samaria era uma província que ficava entre a Judéia e a Galileia. Eram 3 províncias ali. Judéia lá no sul, Galileia lá mais no norte, e entre Judéia e Galileia era aquele território de Samaria. Eu falei território, era província, desculpem, província. Só que além desse nome de Samaria ser de uma província, era também de uma cidade. E nós temos que ter cuidado isso aí na leitura da Bíblia. Quando a Bíblia fala de Samaria, ela está falando de província ou está falando da cidade. Temos que ter cuidado, viu? Pois bem? Senhor, Sim. uma dúvida que eu sempre tive, na verdade até pesquisei e não consegui localizar. Eram 12, dividiram, 10 ficou em cima, 2 ficou Sim, embaixo. justamente. Os 2 que ficou embaixo, quando eu fui pesquisar, eu não consegui Era localizar. Benjamim e Judá. Era Benjamim? Benjamim e Judá. Tá. Porque Benjamim e eu Judá. sempre procurei e nunca encontrei. Eu procurei todos e... Benjamim e Judá. Pois bem, entenderam aqui? 930 anos começa o reino dividido. O reino se dividiu ali. E aí foi até quando? Até 722 antes de Cristo, certo? Antes de Cristo, até 722. Escute só. Por que 722? Porque o rei da Síria, o império da Síria, pegou Israel aqui, e levou para lá, para a Síria. E este reino aqui de Judá, ele permaneceu. Aqui é chamado de reino solitário. Judá, se você até escrever, viu? Reino solitário. Aí ele vem até quando? Até 606 antes de Cristo, quando começou o cativeiro da Babilônia. Os irmãos entenderam? Tem alguma pergunta referente a isso aí ou não? O que aconteceu com Judá? Foi para a Babilônia.
Nabucodonosor levou para Babilônia e passou aqueles 70 anos que nós já falamos. E vamos falar de novo. Israel foi para Síria. Israel lá atrás, ó, 116 anos. Esse período aqui, ó, do reino dividido, 208 anos. 208 anos. E este período aqui, do reino solitário, 116 anos. Certo? Alguma pergunta, meus irmãos? O reino continuou solitário, o reino de Judá. Professor, Sim, quem levou Judá cativo? Nabucodonosor, a Babilônia. Não, não, perdão. Quem levou Efraim, né? Israel? Sim, a Síria. Então, quem eram os assírios? Os assírios, não, os assírios eram uma nação, inclusive uma nação poderosíssima. Mas na época, quem era o... Era dividido à frente. Quem estava à frente? Assim? Do rei da Síria? É. Eu não estou lembrado aqui agora, exatamente, viu? Exatamente, não estou lembrado. É um nominho meio estranho. Era Não, Senaqueribe? não era não. Ele foi também rei da Síria, mas na época não era mais ele. Deu um branco aqui, eu não... Desculpe, a falha. Quando eu não sei também, eu também não sei. Bem, Ok? Aliás, eu sei, mas não estou lembrado. Então, meus irmãos, mais uma boa pergunta, viu? Pegou o professor no salto aí, viu? Gostei. Olha, tá vendo aí, ó? Pegou o professor no salto. Alguém pode pesquisar aí? Pesquisa aí, quem era o rei? Levou Hã? Nessa época já tinha começado ou foi antes O quê? as jurisdições? De... Que cada um tinha o seu, como por exemplo na área de Esther, quando ela era a rainha, Sim. o rei, só que dentro da mesma nação tinham como se fossem outros reis, e nenhum estava na jurisdição do outro. Não. Então, aqui era na época do Império, que aqui era na época do reino de Israel, lembra? Era unido, dividido e solitário. Então a história está focalizando ali. As outras nações tinham suas leis, seus estatutos, viu? Por exemplo, o Egito, a Síria, a Babilônia, viu? Tá bom? Então, no caso aqui, Israel, observe que era reino unido, reino dividido. Lá era unido, aqui dividido. Inclusive era dividido, de vez em quando Israel brigava com Judá. Ok? Mais alguma pergunta, meu irmão? Eu quero que vocês me encurralem, viu? Eu quero que vocês ficarem encurralados. Pá, bota meu irmão lá, fez uma pergunta ali. E vocês não olharam aí ainda, não perguntou. Era Assur, o Barite? Isso, esse mesmo. Isso mesmo. É um nome meio que não tinha decorado. Ok? então, esses 208 anos foram 208 anos De Reino Unido, de reino dividido. Ok. E aqui reino solitário, porque lá atrás, há 116 anos, em 722, lá atrás, a Síria levou Israel cativo. Ok. E ao mesmo tempo, Judá também? Não, Judá vem até 606. Ah, Há entendi. 116 anos depois. Viu? Tá bom? Eu vou mandar um material sobre isso aqui lá no grupo. Mas parece que eu mandei e o pessoal não gostaram. E aí eu lixei, não sei se eu mandei. Mas não sei não. Só o Bira gostou. Mas tudo bem. Então tá bom. Irmão, acabou aqui, senão a gente vai ficar aqui e nós temos mais, viu? Agora nós vamos entrar agora na apostila, propriamente dita. Tá bom? Eu não vou pagar não. Vamos entrar na apostila, viu? O reino. Entenderam aí, né? Tem pergunta ou não? Tem. Tem? Judá continuou reinando Até 606. até 600. E o último rei, nós vamos falar aqui. O último rei, Zedequias. Zedequias, o Nabucodonosor foi lá e anda pra cá. E acabou. E você sabe que Judá deixou de ser nação. Olha, um detalhe, por isso que é bom vocês fazerem pergunta. Eu gosto quando faz pergunta, viu? Pergunta objetiva, porque tem gente que faz pergunta desnorteada, mas graças a Deus essa classe é uma classe abençoada. Até 606 era reino. Era ou não era reino? Era um reino. Só que deixou de ser reino e deixou de ser uma nação com representantes. Até sabe quando? Até sabe quando? Quem pode me dizer até sabe quando? Até quando aí? Ela permaneceu. E hoje tem. Hoje nós temos em Israel o primeiro-ministro. Inclusive o nome dele é Benjamin Netanyahu. Hoje. E Israel ficou um período sem autoridade, porque
Mesmo Ciro decretando a volta deles para lá, não deu os direitos políticos deles, Carlos. Deu os direitos, sabe para quê? Para eles construírem o templo, voltarem para construir o templo. Mas não deu direito político para eles, não. O rei, a Pérsia ficou com as rédeas nas mãos ainda. Que depois passou para a Grécia. Então fomentou. E depois passou para os romanos. Nos dias de Jesus, eram os romanos que estavam com as rédeas na mão. Observe que daqui, de 606, passou toda a história. Só em 1948 passou a ser nação. Entenderam ou não? Situação difícil daí. Mas nós não vamos entrar nisso aí não, direitinho, porque nós temos um assunto precioso. Então é assim, mais precioso, e o tempo não nos permite da gente parar aqui. Então, os reis de Israel, os livros de reis. Nós falamos na aula passada, não foi isso? Nós já demos até uma introdução nas aulas passadas. Inicia no capítulo, que capítulo de 1 Samuel? Que capítulo? Capítulo 9 de 1 Samuel. Inicia ali com Saul. E termina com quem? Quem foi o último rei? O último rei? Zedequias. Foram 3 reis unidos, não é isso? Saul, Davi e Salomão, não é isso? E aqui em Judá foram 20 reis, 20 monarcas, sendo 19 homens e uma mulher. Atalia. Tem versão que fala Atalia. As versões mais antigas não tem um acento agudo no A. Atalia. Agora tem umas versões mais modernas que chama Atalha. Tem um acento agudo no A e chama Atalha. Eu não sei de onde eles tiraram isso aí, mas isso aí é outra história, viu? Então aqui no Reino do Sul foram 20 monarcas. Seja bem-vindo. Né? No Reino do Norte, 19 monarcas. Isto era uma dinastia, Daniel. Dinastia. Dinastia significa soberanos da mesma família. Ou seja, o príncipe herdeiro entrava na linha sucessória. Ok? O príncipe herdeiro entrava na linha sucessória e, portanto, eram soberanos da mesma família, chamado de dinastia. Isso em todo o período, pastor? Em todo o período, só que teve algumas exceções. Por exemplo, nos dias de Atalia, ela usurpou, ok? É chamado de usurpação. Quando não está na linha sucessória e você quer ir, é chamado de usurpação. Ela usurpou, mas depois corrigiu isso aí, tá bom? Então, meus irmãos, fiquem à vontade, quiser tirarem fotos, ver isso aí Só ficou direitinho. meio confuso essa parte, Samuel. Qual? Reis, monarcas e dinastia. Não, o que é uma monarquia? Monarquia é um reino, não é isso? É um sistema de reino, de reinado. E as dinastias, a palavra dinastias significa soberanos da mesma família, ou seja, o pai morre e o filho mais velho assume. Aí o outro morre e é soberano da mesma família, aí segue. Tá bom? Por isso que eu te quis aqui, viu? Tiago não veio hoje? Ah, maravilha. Viu, meus irmãos? Então é isso aí. Só que aqui teve reis bons e teve reis maus. Mas muito mal do que bom. E eu vou lhe falar uma coisa. Só nesse período aqui, ó, do reino dividido, certo? Ainda tem subdivisão em cima disso aqui ainda. Que não vai ser o caso que nós falarmos aqui. Quando você estiver fazendo bacharel lá na frente, aí vocês vão aprender. Aqui não tem subdivisão ainda, ó. O tempo da apostasia, o tempo do renovo, o tempo do avivamento, ainda tem subdivisões em cima disso aqui. Só que, pelo amor de Deus, não peça para me falar não, porque nós não temos tempo para isso. Tá bom? Então nós não temos tempo. Oi? Faz uma videoaula. Uma videoaula? Pronto, já está ali. Tá passando Um exclusivo, né? da gente pra gente ir pro bacharel, né? Oi? Tá passando mel na boca da gente pra gente ir pro bacharel. Pro bacharel. Dá um livro aí pra gente estudar esse negócio brasileiro. Muito bem. Não, fica tranquilo que eu vou mandar um material para vocês, está lá mastigadinho, viu? Tá mastigadinho. Agora vocês estudem, viu? Pode ser que eu, na hora lá, prova. E aí? Pode ser, né? Mas tudo bem. Meus irmãos, quem escreveu o livro de reis? Os livros de reis, quem escreveu? São anônimos, ninguém sabe.
quem escreveu. A tradição diz que foi Jeremias. A tradição. Mas não tem evidências suficientes para nós afirmarmos que foi Jeremias. Ok? Entenderam, irmão? A tradição Judaica. O Talmud. Qual o tema? Oi? O tema do livro dos reis. Está aqui, ó, no livro dos reis. Vocês não estudaram, não? Vocês estudam isso aqui. O tema do livro dos reis. De primeiro reis, o livro de reis. Primeiro reis e segundo reis. Primeiro reis é a glória de Salomão. A glória de Salomão, porque começa ali, com a morte de Davi, certo? Primeiro reis começa com a morte de Davi, não é isso? E aí, oi? E aí segue, então, a glória de Salomão. Ok? O tema de primeiro reis. E o tema de segundo reis? A apostasia, a idolatria. Infelizmente é um tema pesado. Primeira reis, eu estava conversando com ele aqui. Primeira reis, ele fala de... Irmãos, vamos agilizar aqui, porque o tema... Que hora já são agora? Que hora já são? 15 para 9. 15 para as 9, né? Ascensão. Viu? Então, a irmã quer saber o tema de primeiro reis. A glória de Salomão. Quando fala da glória de Salomão, está falando da riqueza, da sabedoria, do templo, ok? E o tema de segundo reis, infelizmente, é a apostasia. O que é apostasia? É renunciar à fé e beijar os pés de Baal, deixar de adorar a Deus e adorar Baal. Apostasia. Ok? E isto se deu em quase todo o livro de reis, com raríssimas exceções. Por exemplo, teve reis bons também. Asa foi um rei bom, embora ele morreu de uma enfermidade e não consultou a Deus. Foi consultar a medicina e não consultou a Deus. Rei Asa. Mas foi um rei bom. Josias, um rei bom, restaurou o reavivamento, só que morreu de forma boba, Josias. O rei do Egito estava em guerra com a Síria, e ali era o território da Palestina, ali, Israel, era obrigatório passagem das tropas. Ele entra na briga de bobo e morre de bobo. Tem um ditado que fala assim: entrei de gaiato no navio. Foi Josias. Que dá onde Davi. E olha que esse homem, não sei se eu falei aqui, foi para vocês, não sei se eu falei para vocês, Deus mencionou o nome de Josias, falou que ia levantar esse rei, nessa estirpe, nessa espécie, nessa envergadura, 300 anos antes dele nascer. Deus já mencionava o nome dele. Depois vocês pesquisem isso aí. 300 anos antes dele nascer. Em torno de 300 anos, lógico. Estou falando de 300 anos, é a grosso modo. Ok? Faz as contas lá, quantos monarcas chegou até Josias lá. Viu? E assim. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Pergunta? O livro dos reis, ele foi... Eu preciso falar uma coisa para vocês antes da gente ir para lá para o intervalo. A diferença de compilação e autoria. Autor e compilador. Compilador. E autor. Moisés foi o autor do Pentateuco e a Bíblia não deixa dúvida. Até o próprio Jesus disse isso. Nós já estudamos sobre isso aí, não foi? Muito bem. Por que Moisés foi o autor? Porque a Bíblia fala, primeiro a Bíblia fala, segundo, a Bíblia diz, eu anotei aqui em algum lugar, eu não me recordo mais, a Bíblia diz que o livro de Gênesis e o livro de Levítico foi ditado por Deus. Principalmente o livro de Levítico. O livro de Levítico foi todo ditado por Deus. E disse o Senhor a Moisés. Só tem um versículo na Bíblia que Deus não falou para Moisés. Só tem um versículo na Bíblia. Me parece que é Levítico 10. Abre aí Levítico 10 aí. Eu queria ver vocês aí. É Levítico 10. Eu não sei. Me parece que é o versículo 8 ou o versículo 9. Que Deus não fala com Moisés. Somente neste versículo do livro de Levítico. 10, 8 ou 9, o verso, não estou lembrado. Falou o Senhor Arão dizendo. Isso, só isso. Só aí é onde Deus não fala com Moisés, só fala com Arão. Só nesse trecho aí que Deus trata com Arão e não com Moisés. Nos demais trechos desse livro, Deus trata com Moisés
E quando trata com Arão, trata os dois juntos. Então foi o livro que foi ditado por Deus. Moisés, faça assim. E disse o Senhor a Moisés, assim, 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 assim. Foi o livro todo ditado. Já o trabalho do compilador, era juntar cópias, documentos, crônicas, lógico que inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Por exemplo, isso aqui é assunto da bibliologia, mas eu estou adiantando para vocês. Existe mais de 300 obras que eles dizem sagrados, mas não é, só tem 66. Mas existe mais de 300. Para você ter uma ideia, o livro de Esdras, tem outro livro aí, o segundo Esdras. E aí tem mais, o Apocalipse de não sei de quem, e segue. Nós não vamos falar aqui, porque o tempo não é favorável para isso. Ok? Oi? Tobias, Judite e Macabeus 1, 2, mas aí são os apócrifos. Além dos apócrifos, ainda tem os outros ainda. Que os apócrifos, eu não vou dizer que são heréticos, mas não são verdadeiros. Mas eu não vou também afirmar que são heréticos. Mas tem outros que vão além dos apócrifos. Os apócrifos são 7. Além dos apócrifos, que são livros heréticos, heresias. Ok? Que vai contra a doutrina sagrada. Tem um livro de Enoque também, mas tem mais de 300 livros, ok? E sem contar com as literaturas que compõem o tal do Talmud, ok? Pois bem, o trabalho do compilador era juntar as cópias, ok? Vamos juntando aqui. E lógico que ele, inspirado pelo Espírito Santo, reuniu numa só obra e aí formou o livro, como foi o livro de Esdras, Neemias, que nós vamos ler. Ok? Então foi o trabalho do compilador. Então o trabalho do livro dos reis, ninguém sabe quem foi o compilador. Entende-se que ele vinha sendo escrito de acordo com a história. A história ia acontecendo e eles iam escrevendo. E os copistas lá que iam escrevendo. Agora, quem foi o compilador numa só obra, aí é que gera as dúvidas. Ninguém tem certeza. Ok? Igual o livro de Lucas, que ele começa falando, que juntou tudo para fazer o livro, né? Sim. Tá bom? Mas isso aí é assunto para bibliologia. Ok? Pois bem. Alguma pergunta sobre o livro dos reis, meus irmãos? Sobre os reis, a monarquia. Nós estamos aqui focalizados na monarquia. Depois nós vamos para... Acabando os reis aí, entra no cativeiro da Babilônia. Nós vamos para as crônicas, o livro das crônicas. Né? Não digam, eu quero ler aqui em 2 Crônicas. É 2 Crônicas. Mas o livro é das crônicas. Ou de crônicas. Ok? De crônicas. Porque quando dizem, eu quero ler aqui em 2 Crônicas, e ali está se referindo ao livro, viu? Então tem essa diferença aí, cuidado, viu? Porque nós somos alunos, estudantes nessa área teológica e nós temos que aprender correto. Pois bem. Professor, mas eu não sei por quê. Repete aí de novo. Por quê? Assim, porque não é um livro, a crônica não é primeiro e segundo livro? Aí como é que você vai dizer 2 Crônicas, se está falando do livro? Se está se referindo a um livro. Aí você está colocando o gênero masculino, o feminino no livro. Só isso. Agora, a palavra é feminina, crônicas mesmo. Está escrito no livro das crônicas. Ok? Agora, os livros de crônicas. Porque eles paralelos ao livro dos reis, tem coisa que é idêntica, né, cara? Você lê no livro de reis, você lê nas crônicas. Por que deu esse paralelismo? Presta atenção. O livro de crônicas, ou os livros de crônicas, eles focalizam mais Judá. Que ele se estende daqui, ó, até o início do cativeiro. Entenderam ou não?
Pois bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Os livros de crônicas, eles focalizam a justiça de Deus e não o pecado de Israel. Você não vê em nenhum ponto dos livros de crônicas focalizando a apostasia de Israel. Ok? Entenderam ou não? Repete não. Os livros de crônicas focalizam mais a justiça de Deus e ignoram a apostasia do povo. Ignoram. Nesses dois livros é ignorado. É verdade que tem pontos que relatam, mas não é o foco mostrar a apostasia do povo. Entenderam? Acaba sendo um ponto de vista, por exemplo, crônica seria num ponto de vista de justiça. De justiça. Seria no sentido de apostasia, abordar de uma forma diferente ao mesmo tempo. Justamente. Ela falou tudo ali. Você entendeu? Ela captou a mensagem. Fala de novo. O livro de crônicas, ela indica para a justiça divina, mas ela não aponta diretamente a apostasia do povo. Diretamente. E ela dá ênfase para o reino do sul, Judá. Ok? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto. O livro dos reis, ou de reis, eles foram escritos ou compilados, ali os acontecimentos, de acordo com a história, os fatos iam acontecendo para aquele povo. Os escritos em crônicas, tanto em 1 Crônicas quanto em 2 Crônicas, foram escritos para o povo pós-cativeiro. Depois do cativeiro aqui. Tanto é que dizem que os dois livros de crônicas foram escritos por Esdras. É o que dizem, mas a Bíblia também não afirma. Ok? Então Esdras, o que foi que ele fez? Ele compilou os fatos de lá de trás dos reis. Para quê? Compilou num livro só. Lógico que depois dividiram em 1º e 2º, para mostrar para os novos israelitas que voltaram do cativeiro como foi a história dos reis de Israel. Entenderam ou não? Então os reis foram escritos num cenário e crônicas foram escritas em outro cenário. Entenderam? Alguma pergunta sobre isso aí? Depois eu mando um materialzinho lá para vocês, viu? Chegou 9 horas aí ou não? Chegou 9? 3 minutos. Falta 3? Pera aí, segura aí, não vamos sair antes das 3. Professor, por que foi escolhido esse nome de crônica? Por causa justamente do nome que já faz jus ao nome do livro, né? Crônicas mesmo. Só que no original, no hebraico, não é bem crônicas. Foram... Deixa eu ver quem foi aqui, viu? Eu não sei se foi Jerônimo. Não foi Jerônimo, não. Que fez essa divisão. Acho que não, foi eles mesmo lá. Os 70, lembra dos 70? Os 70? Jerônimo, ele fez a divisão de Neemias e Esdras. Jerônimo dividiu, que era um livro só. Aí Jerônimo, corta no meio. Aí põe a primeira parte Esdras e a segunda parte Neemias. Ok? Então, quem pôs esse nome e fez essa divisão foram os 70 lá que fizeram a tradução do hebraico para o grego. Viu? É porque eu precisei pensar aqui um pouquinho aqui para não falar besteira para vocês aqui na classe. Senão, obrigado lá no grupo lá. Pessoal, desculpa aí, eu falei aqui, tenho que me retratar. Viu? Tá entendendo? Estão entendendo? Então foi eles que fizeram essa divisão e colocaram o nome. Então o nome crônica já faz, que fala de diários, relatórios. Para você ter uma ideia, viu, Felipe? Primeiro, crônicas. A história de crônicas, em crônicas, só começa no capítulo 9, no capítulo 10. O rei Saul só começa no capítulo 10 de crônicas. E os outros capítulos anteriores? De primeiro crônicas, né? Os outros capítulos. Fala sobre a geração genealogia. Genealogias. Por isso que eu falei para vocês naquele dia.
Genealogia. Genealogia. Aprenda genealogia. Então, Crônicas, caros. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fala sobre genealogias. Inclusive, no capítulo 6 é a genealogia dos sacerdotes. E essas genealogias de Crônicas, que vai do 1 ao 9, pega de Adão até os dias do rei, diz isso. Então, se foi Esdras, o cara estudou muito, né, pastor? Esdras? Escreveu? Segura aí, depois nós vamos chegar nele lá, viu? Esse homem era fora do comum. Era considerado o segundo Moisés. Segundo Moisés, viu? Nós vamos falar sobre ele ainda, depois do intervalo. Só que eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Não demora muito no intervalo, não. Tem um negócio bom aí para vocês. 600 anos antes de Cristo começa o cativeiro da Babilônia, não é isso? Que durou quantos anos o cativeiro? Ó, 136. cativeiro. Durou 70 anos. Foi até que ano? 536. E 36. Aí veio o período pós-cativeiro, não é isso? Isso. Período pós-cativeiro. O cativeiro, pós-cativeiro, e aqui veio o interbíblico. O período pós-cativeiro. O período do pós-cativeiro se estendeu, do pós-cativeiro, se estendeu até o ano 400. Em torno, viu? Em torno do ano 400. 400. Antes de Cristo. Certo? Antes de Cristo. E aqui o período de Cristo, lógico, ano zero. Cristo. E ele não nasceu no ano zero, segundo o gregoriano. Essa defasagem aí, mas não vem ser o caso aqui. Então aqui pós-cativeiro. Pós-cativeiro, certo? Pós-cativeiro. E aqui o período interbíblico, certo? Entenderam aí, meus irmãos? Pois bem, então vamos aqui, o período pós-cativeiro. Esse período aqui pós-cativeiro, porque aqui, Crônicas veio até aqui a história de Crônicas. Aqui, em pós-cativeiro, começa, eu vou colocar aqui um gráfico maior, pós-cativeiro. Gráfico pós-cativeiro, certo? Pós-cativeiro. O pós-cativeiro é em 536, não é isso? Agora, de 536 até o ano 400 aqui antes de Cristo, que é o período que entra o período interbíblico, aconteceu várias coisas, que é o que nós vamos falar aqui. Aconteceu muitas coisas. Por exemplo, no ano 536, Ciro decreta o povo voltar, certo? E o povo volta para Judá, Jerusalém. Para quê? Construir o templo. E esse período de 536, o rei Ciro, que agora era um persa, ele não deu os direitos políticos para Israel, para o pessoal voltar com os direitos políticos. Chega lá, constituir uma nação. Lembra que eu falei? Aqui, ó. A primeira leva 606 antes de Cristo. Viu? Isso aqui tem que ter cuidado, viu? A segunda leva 598 antes de Cristo. E a terceira leva em 586 antes de Cristo. Certo? Entenderam aí, irmão? Sim. Eu tive que fazer isso aqui porque eu estava indo lá do oposto ali e acabei me confundindo. Pois bem, quando vocês estiverem lendo, aí alguém vai dizer, não, o cativeiro da Babilônia começou em 598. Aí tem outros historiadores que falam, não, foi 586. E outros, não, foi em 606. Na verdade, a contagem começa aqui, na primeira leva. As segundas levas já estão
incluído nos 70 anos. Porque de 606 para 536 fecha os 70 anos. Os irmãos entenderam? Sim. Então não precisa mais eu me preocupar, né? Pois bem, então vamos aqui para outra etapa aqui. Para os irmãos entenderem a cronologia do tempo. Em 536, Ciro decreta e nomeia um governador. Como era o nome dele? Zorobabel. Olha o ano 536, 70 anos depois. Aí Zorobabel vai com a missão de construir o templo, reedificar o templo de Salomão. Só que o templo foi embargado, a obra do templo foi embargada. Ficou 16 anos embargada a obra. Os inimigos de lá, os inimigos, não era o povo de Deus, mandaram uma carta para o rei da Pérsia, que eu não me lembro agora o nome, que não era mais Ciro, já era outro rei. E o rei da Pérsia mandou embargar a construção do templo. E ficou 16 anos embargada. Só em 520 reiniciou a construção do templo. Que 516 foi concluída aqui a construção do templo. Qual templo? O primeiro, o segundo? O templo foi Zorobabel, restaurou o templo de Salomão. Então, mas a De Salomão. a primeira restauração. Foi essa daí, depois do cativeiro. Porque ele estava cativo. Antes do cativeiro, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu tudo. E após o cativeiro, já era outro império, que inclusive Nabucodonosor era de Babilônia. E os medos e os persas eram outro império, eram mais outros impérios ali. Aí os dois impérios se unificaram com a morte de Beltesazar, filho, dizem que era neto de Nabucodonosor. A Bíblia chama de filho, mas diz que filho ali é força de expressão, era neto dele, que era o príncipe herdeiro. Então, com a morte dele, lembra daquela noite que ele viu a mão misteriosa escrevendo na parede? Naquela noite, a Babilônia cambaleou e caiu. E aí os medos e os persas se unificaram e formaram esse grande império medo-persa. Que ora eram os medos que mandavam, ora eram os persas que mandavam. Eles intercalavam. Dario, por exemplo, era dos medos, da Média, né? Era o Império Média, chama Média, mas quem nascia na Média chama de medo, os medos e os persas, ok? Mas nesse tempo aqui, era a Pérsia que estava comandando. Então, em 516 a.C., o templo foi concluído. Quem eram os profetas na época? Ageu e Zacarias. E talvez, Malaquias nem fosse nascido ainda. Aqui em 516. Talvez. Ok? Em 516. Aí entra outra historiazinha aqui, que está no livro, que é o período de Esther. Aí já vem para outra, 400, vou colocar aqui, 400, vou colocar 500, 483/73. O livro de Esther tem uma cobertura histórica de 10 anos, que abrange esse período aqui, 400. Observe que a cronologia vem caindo até chegar aqui em 400. Aqui em 483, Esther é a rainha. O livro de Esther, na verdade, o livro cobre toda aquela história de Vasti, Esther, quem era o rei? Assuero, que a Bíblia também chama de Xerxes. Xerxes, né? E o filho dele, que o filho dele foi no tempo de Zorobabel, de Neemias, que o filho dele, de Assuero, que era contemporâneo a Neemias, que foi ele que assinou para Neemias voltar, certo? Ele possivelmente era enteado de Esther, o Artaxerxes, que assinou o decreto para Neemias voltar para restaurar o templo. Então, meus irmãos,
Esses 10 anos aqui cobre o livro de Esther, ok? Mas só que em 557, aqui foi a primeira leva. Em 557, quem é que vai com a segunda leva? Esdras. Vai com a segunda leva de judeus. E Neemias só aparece em 400, eu botei 500 aqui, né? Desculpa, você nem me corrigiu, né? Nem me corrigiu. 400, viu? Está descendo, viu? E aqui em 400, eu vou tirar isso aqui para vocês. Calma aí, Aqui em 445, ó, 445. Pronto. É bom de história, mas Antes de Cristo. matemática. É, isso mesmo. Matemática tá falando, né? Ficando pequeno esse negócio aí. Não, porque aqui tá sambando, e aí acaba me. Distraído. 445, Neemias entra na história. Aqui só em 445. E a história de Neemias abrange 12 anos. Que vai, ó, de 445 barra 433. Esse foi a primeira gestão do mandato de Neemias. Neemias teve 2 gestões, que a Bíblia fala. Esses 12 anos aqui, dessa época. E aí, quando terminou os 12 anos, lembra que ele foi para Jerusalém? Aliás, foi para Suzã, porque ele tinha recebido o decreto para vir, a autorização para vir, restaurar muralhas e não templo. Peraí, professor. Só para ficar na mesma página. Sim. 457 é a segunda leva. A segunda leva com Esdras. Com Esdras. Tá. Com Esdras. 445 é quando Esdras aparece. Não, Esdras surge aqui. O Surge livro na de segunda Esdras. leva, tá. Na segunda leva. Tá. 445 então. Aí em 445, Neemias. O primeiro grupo Neemias. foi com Até que a gente está Zorobabel, né? anotando. Com Zorobabel. Em 580 E 536. 536. O segundo grupo foi Com Esdras em 457. com Esdras. Com Esdras. E o terceiro grupo Com Neemias. Em 545. Que ficou 12 anos lá. E 400 Restaurando as muralhas. 433. Hein? O próximo anotação que o senhor fez, 433, seria o quê? Não, é 430. Isso, 433. Seria o quê? 433 foi quando Neemias retornou para a Pérsia. Passou 12 anos lá restaurando. Restaurou as muralhas em 52 dias. Só que ele permaneceu. Ele não ficou 12 anos restaurando a muralha. Nos primeiros 52 dias, ele restaurou as muralhas. E nós não vamos falar aqui como foi que ele restaurou, né? Porque aí é nos pormenores. E aí não tem como, viu? E ele ainda teve tempo ainda de. Então Neemias ele volta. Aí lá, olha só. Lá, ele faz parceria com Esdras. Esdras, sacerdote e escriba. Escriba é escrivão. O segundo Moisés. E aí ele faz parceria. Só que o objetivo de Neemias foram restaurar as muralhas e restaurar as alianças também. Que no capítulo 9 de Neemias, tá lá, no capítulo 8, ele juntamente com Esdras faz aquele trabalho lá com o povo. Houve aquela rendição, né? E no capítulo 9, ele faz aquele discurso que para mim é o discurso mais lindo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Lógico. Os outros são bonitos também, são lindos também. Mas Neemias ali, ele joga para fora, ele vomita para fora. Tudo que Israel fez, errado. E ali ele se inclui também. Agora o que eu preciso falar para os irmãos é que aqui, quando Zorobabel vai com a primeira leva, talvez Esdras não fosse nem nascido, viu? Porque ele só desponta aqui, ó, de 536, ele só desponta aqui em 457. Talvez não fosse nem nascido. Só que o livro de Esdras, ele
conforme eu falei, era junto com o livro de Neemias. E lembra que eu falei na primeira aula que essa coletânea dos históricos estavam relativamente em ordem cronológica? A Bíblia, da nossa versão, ela não está em ordem cronológica. Mas essa coletânea relativamente está em ordem cronológica? Lembra que eu falei? E eu asseguro que eu falei, porque eu, lógico, eu tirei dos livros ali, né? Didático. Por quê? Porque alguém pode falar, não, mas Neemias tem que ser o último livro, e não Esther. Porque Neemias, ele tem capítulos do livro de Neemias que ele retrata do tempo de Zorobabel. O livro de Esther só retrata esses 10 anos aqui, ó. Só retrata esses 10 anos aqui. O livro de Neemias e de Esdras, ele se reporta a acontecimentos, inclusive traz lista de sacerdotes desde os tempos de Zorobabel. Inclusive Neemias, ele pegou uma lista dos sacerdotes que vieram na primeira leva com Zorobabel, lá em 536, que talvez ele não fosse nem nascido ainda. É que aqui, quando Zorobabel vai com a primeira leva, talvez Esdras não fosse nem nascido, viu? Porque ele só desponta aqui, ó, de 536, ele só desponta aqui em 457. Você não pode sair com dúvida daqui. Eu sei que já está no final aqui da aula. Viu? Quantos minutos falei? 7. Vamos lá. Sobre a segunda leva. Observe que são 3 levas que o pessoal que levaram para o cativeiro e 3 levas voltando do cativeiro. Ok? Voltando do cativeiro. As 3 levas indo para o cativeiro, a primeira foi em 606, a segunda em 598 e a terceira em 586. Aí as levas ao sentido contrário, já foram em 536, eles retornam do cativeiro, 536, depois de 70 anos. E a terceira leva, a segunda leva, já em 457, com Esdras, já voltando. E a terceira leva, a segunda leva, e a terceira leva, com Neemias, em 445. Que Neemias ficou 12 anos ali no primeiro mandato. Aí ele vai para Jerusalém, quando ele volta, o povo já começou de novo, aquela mesma misericórdia. Entendeu? Viraram as costas para Deus. Aí, talvez aí, contemporâneo a Esdras e Neemias, foi o profeta o profeta Malaquias. Porque muitas coisas que está em Esdras, por exemplo, casamento ali, aquele problema de conjugal, Esdras e Neemias, consta também em Malaquias. Talvez fosse o mesmo problema ali, crônico, tivesse ali tanto o profeta como os dois. E outra coisa, viu? Neemias, ele tinha status de governador, inclusive mandou em segundo, teve 2 mandatos, ok? Zorobabel também tinha status de governador, e Esdras, conforme eu falei, ele atuava mais no serviço espiritual, como sacerdote e copista, cronista, que era o escriba, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos, pra gente finalizar aqui? Eu tenho uma pergunta. Sim. Quando Ciro fez o decreto para o povo voltar, Sim. foram as 12 tribos ou só uma do sul? Então, lembra que aqui, que eu apaguei aqui, a tribo do norte, lá atrás, de 722, a Síria levou, e só ficou as 2 tribos, então, Judá e Benjamim. Depois do decreto do Ciro, Sim. voltou todo mundo? Não, então, Ciro decretou, qual foi a finalidade do decreto de Ciro? Voltar para restaurar o templo. Aí veio uma grande leva de gente, só que teve muita gente que não quiseram vir. E foi que Deus permitiu tudo isso para ter que voltar? Por causa de uma profecia de Miqueias. Miqueias disse que Jesus ia nascer em Belém da Judéia. E o povo tinha que voltar. Era obrigatório. Deus ia mexer na história, mas a profecia dos profetas tinha que se cumprir. O povo voltar para Jesus nascer justamente em Belém da Judéia, 9 quilômetros de Jerusalém. Ok? Então aconteceu isso aí. Pastor, nosso pastor e professor mestre. Diga aí, meu pastor. Uma observação importante na colocação do irmão, só para distinguir,
é que teve 2 cativeiros, só para lembrar. Sim. Então, o primeiro foi a tribo do norte, Sim. Israel, assim chamado, pela Assíria. A Assíria. Não Síria, que ainda Sim, está até sim. hoje. 2 S, capital né? de Damasco, mas a Assíria, capital Nínive, que deixou de existir. Então, quando a Assíria levou cativo e Israel, ou seja, a tribo do norte, e esse povo depois dispersou, alguns voltaram, ficou sendo conhecido como os samaritanos. Depois de 110 anos é que houve o cativeiro babilônico, não o assírio, o babilônico que levou a tribo de Judá. E aí, nesse interim lá, houve o reinado de Dario, e depois Ciro, e entrou Artaxerxes. Cada um com sua história que a gente não vai delongar aqui. Então, esse retorno só para dizer que teve 2 cativeiros.